Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês nesse dia. Que seja um dia abençoado nas suas vidas, né? Em todas as partes, né? No seu ministério, na sua vida familiar, em todas as partes da sua vida, que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta manhã compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor e incansavelmente, né? Eu não paro de lembrar os irmãos, todos que estiver contato com esses vídeos, que você inscreva no canal se você não é inscrito, né? Ajudando-nos aí, né? E também dando like nos vídeos, né? Para que esses vídeos possam chegar há muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, eu tenho aqui uma palavra do Senhor esta manhã para juntos compartilhar com cada um a qual que deparar com esses vídeos, né? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, dando vocês vitórias, né? Louvado seja Deus. Aqui em Atos capítulo 16, versículo 25 a seguir, nós temos alguns versículos aqui para a meditação. São versículos profundos, são versículos da palavra de Deus, né? Que foi escrita aqui por Lucas, né? O evangelista Lucas. Então nós vemos aqui no versículo 25 do capítulo 16 de Atos, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aqui nós temos uma palavra no livro de Atos, de partes de bênçãos e parte de sofrimento. O ministério apostólico de Paulo, de Lucas, é bênção, mas se torna em outro lado do ministério, em outro lado da vida desses apóstolos, desses homens, sofrimento. Alegria e sofrimento. Por quê? Paulo, ele recebeu um convite de um varão da Macedônia, né? Ele teve uma visão. E nessa visão ele viu um varão da Macedônia falar para ele: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele obedeceu. Ele obedeceu. Mas chegando a Filipos, depois de passar por muitas cidades, ele chegou em Filipos, né? Que era a primeira cidade da Europa, da divisa, né? E nós podemos ver que Paulo, ele estava ali sendo enviado por Deus para que o evangelho possa ser pregada. Tinha que ser pregado ali. Então Paulo estava ali sendo enviado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, para aquela região. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui o apóstolo, né, chegando em Filipos, e por causa da palavra de Deus, da unção de Deus na vida dele, né? Ele sofreu, ele e Silas. Nós vemos que o texto conta aqui a partir do verso 26 a seguir, disse: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moviam, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então aquelas prisões que amarrava pés e mãos dos presos, além de estar preso, ainda amarrado, soltaram todas as prisões, todas as portas abriram. Por quê? O servo de Deus, Paulo e Silas, estavam ali, e Deus estava na vida deles. Onde Deus está, nada fica preso, tem que ser solto, né? Todas as amarraduras, todos os nós, tudo aquilo que se encontra prisão, tem que ser solto. Onde Deus está, onde Jesus está, onde o Espírito Santo está, todos têm que ficar soltos, livres. Louvado seja o nome do Senhor. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, ele quis suicidar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui
estamos. Agora eu quero mostrar para vocês aqui nesse texto, aqui no versículo 28 e 29, que tem aqui uma diferença que eu estava analisando. Quem está com Deus, ele pode estar em momentos escuros e momentos claros, que ele tem visão das coisas. Paulo viu quando ele lançou a mão na espada para suicidar. E falou para ele, não faça isso, porque todos estão aqui. Agora o verso 29, e pedindo uma luz. Então olha bem, o carcereiro precisou de luz para ir onde Paulo estava, para falar com Paulo. Tá vendo aqui, ó? E pedindo uma luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Para chegar naquelas masmorras, no cárcere interior, na prisão interior escura, das masmorras, o carcereiro precisou de uma luz. Paulo não precisou de luz para ver ele querendo se matar, querendo suicidar, porque Paulo estava com a verdadeira luz, que é o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então nós podemos ver aqui, no verso 30, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Porque aquele carcereiro viu em Paulo e Silas um verdadeiro milagre, um verdadeiro Deus. Ele viu uma diferença, porque preso nenhum, sendo desalgemados, soltos, ele fica na prisão, ele foge. E todos ficaram ali, né? Deus sabe trabalhar, Deus sabe fazer as coisas, porque eles ficou ali para ouvir o que Paulo conversava com o carcereiro, o que Paulo estava dizendo ao carcereiro, o que o carcereiro estava falando para Paulo. Então Deus soltou eles, mas não permitiu que eles saíssem dali para ouvir a verdadeira palavra de Deus completa, que estava com Paulo e Silas. Os interrogatórios do carcereiro para Paulo e Silas, e as palavras de Paulo e Silas para o carcereiro. Olha bem, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Aqui nós vemos que Paulo e Silas foi levado, o carcereiro levou eles para a casa dele. Além dele pregar na prisão, ele pregou para a família do carcereiro. E nós podemos ver aqui no verso 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, dos açoites, né? Aqueles vergões que ele foi açoitado em praça pública, né? E logo foi batizado, ele e todos os seus. Aqui eles receberam o batismo nas águas. Eles batizaram de madrugada. Paulo batizou eles de madrugada, que eles creram. Então, se a pessoa crê, ele é batizado nas águas, né? Então, nós vemos aqui no verso 14. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua casa, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. O carcereiro na sua crença, no que ele creu na pregação, o que ele creu nas instruções de Paulo e Silas. Eles creu, porque eles viram milagres, de olho aberto ali. Ele precisou de uma luz para ir onde Paulo e Silas estavam. Mas Paulo e Silas não precisou de luz para ver ele querendo suicidar. E Paulo repreendeu ele, não faça isso, porque todos aqui estão. Por causa desse milagre dos presos não escapar, ele pediu uma luz, me dá uma luz aí. Chegou até Paulo e Silas, prostou os pés deles. Senhores, o que eu tenho que fazer para me ser salvo? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então se a minha casa vai ser salva, então vamos para lá. Quero vocês lá. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E quem é de Deus, chama a atenção daqueles que quer Deus, que crê Deus, que crê em Deus. Olha bem, o verso 35. E sendo já dia, os magistrados, eles ficou na casa do carcereiro, ele pôs mesa para eles comer, depois que foi batizados, né?
E voltou para a prisão de novo. Voltou, ficou lá, né? E sendo já dia, os magistrados que açoitaram eles lá em praça pública mandaram quadrilheiros, dizendo: solta aqueles homens. Paulo disse: não, nós não vamos sair não. Nós somos cidadãos romanos. E por ser cidadão romanos, não poderia ser feito o que fez com Paulo e Silas. E eles não sabiam que Paulo e Silas era cidadão romano. Paulo e Silas disseram: olha, eles mesmos têm que vir aqui e tirar nós daqui. Eles colocaram, eles tiram. Porque Paulo conhecia a lei. Paulo entendia de lei. Se Paulo tivesse aqui hoje, ele poderia ser um magistrado do Supremo Tribunal Federal. Paulo era um homem instruído nas letras. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele conhecia a justiça. Então nós não vamos embora não. Nós não aceitamos sair daqui não. Eles têm que vir aqui tirar nós daqui. E eles foram, chegando até Paulo e Silas, trêmulos, né? E conversou com Paulo e Silas, tirou eles da prisão e falou para eles ir embora da cidade. E eles foram, passou na casa de Lídia, despediu dos irmãos e saiu dali da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver aqui, irmãos, aquele que tem Deus na sua vida, ele faz a diferença. Não precisa ele mostrar. Aquele que está do lado de fora, que está oposto dele, vê ele como brilho, como luz. Não precisa eu mostrar, nenhum de nós mostrar que nós faz, que nós prega, que nós faz isso, que faz aquilo. Não precisa. Os que estão lá fora vê em nós essa diferença, né? Vê em nós essa diferença. Fica tranquilo. Deus está no teu ministério. Deus está na tua vida, naquilo que você está fazendo para Ele aqui na terra. Ele está vendo. E fica você sabendo que nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus está te vendo, Deus está te assistindo, porque aonde Deus está não há confusão. Onde Deus está não há tropeço. Se Deus não tivesse ali, os presos tinham subido tudo. Tinha saído todo mundo correndo ali, embora para suas casas, fugir da prisão. Porque naquela época as prisões eram terríveis. Além de estar preso em lugar escuro, nas masmorras, tinha que estar preso os pés e as mãos. Quem que fica livre de uma prisão dessa? Vê porta aberta, vê corrente saindo dos pés e das mãos, e não sai correndo e vai embora e foge. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus quer, quando Ele quer fazer algo na vida do homem, Ele faz por completo. Ele não deixa confusão. Ele não deixa confusão. Porque se Deus permitisse que aqueles presos saíssem dali, o cara sereno poderia ser morto e Paulo e Silas também. Porque Paulo e Silas não saiu. E eles também não saiu. Ninguém saiu. Mas porque Deus é um Deus maravilhoso. Deus é Deus maravilhoso. Deus, Ele sabe trabalhar. Aquele mesmo Deus que trabalhou naquele dia, naquela igreja, naquela cidade, por menor, né? Por melhor. Então nós vemos que o mesmo Deus que trabalhou naquele dia, naquela prisão, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de Paulo e Silas, é o mesmo Deus aqui de Sertãozinho. É o mesmo Deus da região, é o mesmo Deus de 2022, é o mesmo Deus que opera e vai operar sempre nas nossas vidas. Eu me alegro muito de saber e ver as maravilhas de Deus, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Os livramentos que nós não merecia, os livramentos que nós não éramos dignos, e Deus nos livrou. Muitas das vezes nós caímos em situações difíceis, lamentáveis, e até pensamos muitas das vezes que não vai ter jeito mais, que não vai ter mais solução para as nossas vidas. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não traz confusão e não deixa confusão. Ele faz a obra sim. Não fica com dúvida na sua cabeça. Fica livre. Pensa no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo você, tu e a tua casa. Você pode ver que o carcereiro creu em Jesus, levou eles para sua casa, cuidou deles, foi batizado, colocou mesa para eles, voltou para a prisão de novo com eles. Ele trancou os presos de novo nas suas cadeias,
foi para sua casa com Paulo e Silas, cuidou de Paulo e Silas, deu comida para Paulo e Silas, foi batizado ele e sua família, creu em Jesus, ele e sua família. Deus faz as coisas certas, Deus não deixa dúvida e nem confusão. E nesta manhã eu quero profetizar na sua vida bênçãos de Deus, amém? Que Deus abençoe poderosamente nesta manhã a sua vida, amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu te agradeço nesta manhã, por esta oportunidade que o Senhor tem me dado nesta manhã, meu Deus. Toma nas tuas mãos os teus servos, as tuas servas, esta palavra, esses poucos minutos que foi transmitido agora, meu Deus. Tem misericórdia da minha vida da minha família, da vida dos teus servos, da família dos teus servos. Cuida, Senhor, de nós, meu Deus. Em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Amém, Jesus. Graças a Deus.